nós introduzimos o significado de disciplina bíblica. Em resumo, nós vimos que uma igreja, ela que entende o Evangelho, ela serve, que o Evangelho serve só para salvar alguém. Essa igreja ela não vai ver muita necessidade em ver uma mudança de vida na vida das pessoas, né? Então, eles não estão muito interessados em ver marcas de arrependimento, uma busca pela santificação, porque Jesus é crer e ser salvo, né? Uma vez salvo, sempre salvo, é isso que a gente prega. Então, nós concluímos que o verdadeiro Evangelho, na verdade, ele vai mais além do que isso, né? Ele não só nos salva, mas também nos desafia a caminharmos juntos com Cristo, em adoração a Deus e em busca da semelhança de Cristo, a santificação. Então, por isso, caso algum de nós se desvie dessa forma de viver, porque nós amamos essa pessoa, nós devemos exortá-la, né? Chamá-la ao arrependimento. Mas, se depois de nós seguirmos todos os passos bíblicos de exortação a um irmão, nós vimos isso em Mateus 18, vá você e seu irmão, se você exortá-lo e ele atender, se arrepender, você ganhou seu irmão. Mas se ele não se arrepender, você chama mais 2 ou 3, ou mais 1 ou 2 testemunhas da exortação. Se ele ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não ouvir, traze-o, diz-o à igreja. E a igreja agora vai até ele falar com ele. Se ele não ouvir, aí sim, o passo se ele continuar sem arrependimento, nós devemos excomungar essa pessoa do meio da igreja. E a gente viu que excomungar é excluir da comunhão, né? Tirar da comunhão. Essa é uma palavra mais fiel ao significado da disciplina bíblica na igreja. E devemos tratar essa pessoa como uma pessoa descrente, né? Alguém que não segue a Cristo em arrependimento. Foi isso que o apóstolo Paulo ordenou, por exemplo, à igreja de Corinto. Nós olhamos para esse capítulo 5 de 1 Coríntios. Tinha um homem imoral dentro da igreja. E nós vimos que fazer isso, disciplinar uma pessoa, na verdade é um ato legítimo de amor àquela pessoa, né? Nós estamos visando o bem dela. Também é um ato legítimo de amor à igreja, porque nós estamos purificando o seio da igreja e também estamos alertando a igreja quanto ao engano do pecado, né? Você pode ser o próximo, se você viver abraçado com o pecado como essa pessoa. E também é uma mostra de amor ao mundo, porque nós estamos preservando ao mundo o testemunho de Cristo, mostrando para o mundo, essa pessoa ela não representa o que Cristo faz na vida de alguém. Nós queremos mostrar quem é de fato que mostra essa mudança. E também, obviamente, principalmente é amor a Deus. Nós demonstramos amor a Deus, porque nós obedecemos a Ele e nós imitamos a Ele, porque Ele disciplina todo aquele que recebe como filho. E então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre como o Novo Testamento trata a disciplina bíblica. Eu vou passar bem rapidamente, foi o que faltou da última aula. Depois nós vamos ver qual o ambiente necessário para que a disciplina aconteça. E ao término, nós vamos trabalhar 2 estudos de caso, como eu já disse, e ver como nós agiríamos em situações como essas, tá bom? Então nessa primeira parte eu pretendo trabalhar o ponto 1 e ponto 2. Eu já vou ter que correr porque eu perdi tempo aí atrás do meu tablet. Mas vamos lá. Primeira coisa, vamos rapidamente passear por alguns textos. A visão dos apóstolos sobre a disciplina. A visão dos apóstolos sobre a disciplina. Irmãos que possam dividir a leitura aqui. Vamos ler Gálatas 6:1, por favor. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Ok, aqui nós vemos que a nossa abordagem deve ser de alguém que foi descoberto, pego no pecado, deve ser em santidade primeiro, porque ele diz, vós que sois espirituais. Segundo lugar, deve ser em humildade, sem achar que nós somos melhores que aquele irmão. E terceiro, sem hipocrisia, sem achar que nós também nunca cairíamos naquele pecado, né? Eu nunca cairia nesse pecado, de jeito nenhum. Segunda Tessalonicenses, meu irmão, 3:6 e depois 3:14 e 15. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Ok, no versículo 6 o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu já avisei que vocês não fiquem muito perto, não vivam em harmonia
com pessoas indisciplinadas e pessoas que andam em desacordo com aquilo que nós pregamos, certo? Aí lá no 14:15, olha o que ele diz. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vós associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ok, nessa igreja havia pessoas ociosas, pessoas que não queriam fazer nada, e para piorar ainda defendiam que isso era a vontade de Deus, né? Os preguiçosos dentro da vontade de Deus. E essas pessoas estavam erradas, e a disciplina ia servir para que elas reconhecessem isso, né? E sido tratadas com carinho. 1 Timóteo 1, 19 e 20, quem ficou com esse texto? Conservando a fé e uma boa consciência, pois alguns, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Ok, alguns haviam rejeitado a boa consciência e haviam naufragado na fé. E Paulo, por isso, os havia excomungado da comunidade de fé, para que eles não continuassem a blasfemar. E blasfemar significa falar de modo repreensível, ensinar algo que não condiz com a vida cristã, com a doutrina cristã. Em 1 Timóteo ainda, capítulo 5, versos 19 e 20. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem devem ser repreendidos em público para que os demais também temam. Ok, os líderes também não estão isentos da disciplina, né? Uma vez que eles ocupam cargos mais visíveis, é possível que haja acusações falsas, né? Acusações maldosas contra eles. Mas, caso essas acusações tenham fundamentos e tenham provas, tenham testemunhas, eles devem ser disciplinados publicamente de uma maneira que todos possam ver e temam, né? Presbíteros também estão passíveis de disciplina. Tito 3, 10 e 11. Quem ficou com essa passagem? Quanto àqueles que provocam divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe, tal qual pessoa se perpetua e está em pecado, por si mesmo está condenada. O apóstolo Paulo diz para Tito, olha, se tem alguém que está provocando divisões aí na igreja, evita-o. A palavra aqui, depois de exortá-lo 1 ou 2 vezes, né? A palavra evitar aqui é bem forte, ela traz a ideia de você rejeitar, você se afastar totalmente de uma pessoa. A própria pessoa se condena, né, pela prática do pecado dela. Ela não tem arrependimento. Romanos 16, 17. Irmãos, exorto-vos que tenhais cuidados com os que causam divisões e colocam obstáculos e ensinos que aprendeste. Afastai-vos deles. Ok, a igreja em Roma deveria se afastar de alguém que causava divisões na comunidade e que também ensinava outra doutrina. O termo aqui traz a ideia de você se desviar, dar as costas, se manter afastado da sociedade ou da associação com alguém. Efésios 5, 11 e 12. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Então a igreja em Éfeso não deveria se associar, o termo aqui é se tornar cúmplice, participar ou ser coparticipante de alguma coisa dessas obras das trevas. Os cristãos não devem viver como os descrentes. E por fim, 2 João 9 e 10. Todo que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Quem permanece no ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem vos visitar e não traz esse ensino, não o recebais em casa, nem o cumprimenteis. Essa é uma espécie de disciplina preventiva, né? Para não permitir que uma pessoa participe da comunhão da igreja, especialmente mestres e pastores, né, que discordavam da doutrina de Cristo. Então fica nítido, é claro que a gente passou bem rapidamente por essas passagens, mas fica nítido por meio delas que a disciplina bíblica foi algo muito bem compreendido pelos apóstolos
como vontade de Deus. E ela foi aplicada em vários casos, como nós vimos, não só por pecados de imoralidade sexual também, né? O preguiçoso, o mentiroso, o herege, aquele que divide a igreja, e tantos outros casos. Então a disciplina foi aplicada em vários tipos de pecados também. E aqui nós vemos que a disciplina é bíblica e nós temos de praticá-la com certeza. Com certeza. Amém? Ok. Então agora nós vamos para uma parte um pouco mais profunda, né? Essa é a ponta do iceberg. Temos de praticar a disciplina. Mas o que tem que estar por trás, né? O que tem que estar debaixo da ponta do iceberg? Lembra que o iceberg só aparece 10% do seu volume acima da água. 90% está para baixo. Por isso que o Titanic bateu no iceberg e naufragou, né? Porque ele viu só uma pontinha ali, não conseguiu evitar, mas ele era sustentado por uma grande massa de gelo. Então, isso tudo que a gente viu é só a ponta do iceberg. Agora a gente vai se aprofundar para ver que a disciplina ela precisa estar embasada em algumas questões cruciais. A igreja precisa ter consciência dessas coisas. Se a nossa igreja não tem essas coisas, não tem como praticar a disciplina bíblica. Vamos então para o segundo ponto, que é o ambiente necessário para que a disciplina aconteça. Algumas coisas precisam estar bem claras na nossa mente antes de nós aplicarmos a disciplina bíblica. Primeira, nós precisamos saber o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho, nós já falamos sobre isso na aula anterior, mas nós vamos ampliar um pouco essa ideia aqui. O Evangelho é a boa nova, é a boa notícia que chega ao fim de uma longa história sobre os seres humanos que se rebelaram contra Deus e se colocam sobre o trono de Deus nesse mundo. Nós poderíamos resumir o Evangelho em 4 palavras. Primeiro, criação. Criação. Deus criou o homem à sua imagem, para que o homem representasse a Deus nesse mundo, representasse o caráter dele, representasse o governo dele sobre a criação. E Deus então constituiu o homem como seu reflexo, para que o homem espelhasse a Deus nesse mundo. E Deus chamou o homem para reinar, enquanto ele obedecesse, para que o homem reinasse junto com Deus. Um reinado de bondade, de justiça, de santidade, de amor. Essa é a primeira parte do Evangelho. A segunda palavra é queda. Mas os homens, ao invés de se submeterem ao Criador, eles julgaram ser mais sábios do que Deus. E todos decidiram então governar a si mesmos. E aí eles corromperam a própria natureza e receberam morte como punição. E a história de Israel é essa narrativa da criação e queda em maior escala. Porque se você observar, em Israel nós temos um grupo de indivíduos que recebeu todas as vantagens da lei, todas as vantagens da presença de Deus, e eles tinham o propósito de representar Deus na terra. Sede santos porque eu sou santo. As nações olharão para vocês e verão como eu sou. Só que aí Israel, em vez de representar a Deus, agiu de acordo com a própria vontade. Eles acabaram sendo lançados por Deus para fora da sua terra, para fora de Canaã. É a mesma história do jardim no Éden, só replicada agora com milhares de pessoas. Terceira palavra, redenção. A boa notícia então, ela vem no final dessa grande e triste história. A boa notícia é que um dos filhos de Adão e um dos filhos de Israel veio para fazer aquilo que nem Adão e nem Israel pôde fazer: governar em obediência e ganhar um povo para Deus. Ele era a própria imagem de Deus, mas mesmo assim se fez homem e estabeleceu um reino, enquanto obedeceu ao Pai Celestial até as últimas consequências. Seu nome é Jesus Cristo. Mas ele não só estabeleceu um reino, como também conquistou um povo. Aquele povo para esse reino, quando ele entrega a sua própria vida como pagamento pela culpa do pecado desse povo. E depois disso ele ressurgiu dos mortos e inaugurou a criação, uma nova criação, uma criação totalmente nova nessa terra. E aí nós temos a quarta palavrinha, que é consumação. A boa notícia então, em resumo, é que Jesus Cristo, consumação, conquistou salvação e domínio para todos os que depositam nele a sua confiança
e seguem a Jesus como Senhor. E a estes Deus então garante que eles viverão para sempre na Nova Jerusalém, na Cidade Santa. Nós estamos esperando a consumação chegar. E essa salvação então ela inclui não só o perdão de pecados, mas inclui a reconciliação com Deus e também a reconciliação com o povo de Cristo. E também inclui um novo coração, um coração que agora é habitado pelo Espírito Santo, que agora deseja seguir a Jesus e obedecer a Jesus a fim de representar Jesus nessa terra até o dia que ele volte. Dei um resumão aí de um aspecto mais geral do Evangelho. Uma igreja precisa entender isso, que essa é a boa notícia. Segundo aspecto que precisa estar presente na nossa mente e coração é o que é ser cristão. O que é ser cristão, então? Será que é apenas frequentar uma igreja? Ser membro de uma igreja local? Primeiro, o cristão é aquele que não está aqui, né? Mas obviamente é aquele que entendeu o Evangelho e crê no Evangelho. Se você nunca fez isso, você não é cristão. Você pode ser um religioso, mas não é cristão. 4 aspectos do que é ser cristão com base no Evangelho. Primeiro, é ser alguém com uma nova posição. Posição. Antes, esse homem ou essa mulher era culpado diante de Deus e era separado de Deus para sempre. Agora, ele é perdoado, ela é perdoada pelo Senhor e está unido ou unida a Deus pela nova aliança no sangue de Cristo. Tem uma nova posição. Antes era inimigo, agora é filho. Segundo aspecto, ser cristão é ser alguém com uma nova natureza. Natureza é a letra B aí. Então, além de ser perdoado e de ser unido a Deus, um cristão é uma pessoa a quem o Espírito Santo concedeu uma nova natureza espiritual. Tem um texto fantástico que mostra isso, Tito, capítulo 3, vamos lá para ele. Tito 3, versículos 4 e 5. Mas, quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração de renovação realizados pelo Espírito Santo. Pode ler o 6 também? Que ele derramou amplamente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Ok, no início do capítulo, Paulo disse, olha, nós estávamos perdidos, mas quando apareceu a bondade de Deus, ele, não por méritos dos homens, mas por amor aos homens, ele, e através da sua misericórdia, ele nos salvou. Perceba o versículo 5, mediante ou através da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo. O Antigo Testamento, Deus tinha prometido isso. Haverá um dia em que eu enviarei o meu Espírito a todos aqueles que creem e o Espírito lhes dará uma nova natureza espiritual. E o que Paulo está afirmando é, isso aconteceu. Ele derramou o Espírito amplamente sobre nós por Jesus Cristo. Então, o cristão é alguém com uma nova natureza. Não é uma pessoa que a gente olha e fala, mas isso aí não tem jeito. Isso nunca vai mudar na vida dele, não. Ali há a centelha divina. Há o Espírito Santo. E um Espírito que é santo vai conduzir as pessoas para o quê? O Espírito que é santo conduz até onde? Santidade. Não a sujeira, a podridão, a imundície. Terceiro, ser cristão é ser alguém com uma nova família. Família. Então, além dos 2 primeiros que nós vimos, posição e natureza, por definição, um cristão, agora ele faz parte de um povo, faz parte do povo de Cristo. Em Efésios, Paulo fala sobre isso, que o Israel foi o povo de Deus, até que veio o Messias, mas foi o povo rejeitado, porque não conseguiu cumprir o que tinha que cumprir. Cristo vem e cumpre. Então agora Israel pode ser salvo se crer em Jesus. O povo de Deus na terra não é mais Israel. O povo de Deus na terra é Cristo. E todo aquele que crê em Cristo faz parte de Cristo. Tanto o judeu quanto o gentil, que é a pessoa de qualquer outra nação. Então nós fomos unidos a todos os outros crentes.
Então, ser adotado por um pai ou por uma mãe é você ganhar todo um novo grupo de irmãos e irmãs. É por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos, né? E é interessante, nós não deveríamos chamar todo mundo de irmão. Se a pessoa não tem uma nova posição, uma nova natureza, não dá para ficar chamada de irmã, né? Ela tem que crer no Evangelho, porque senão ela não faz parte da nossa família. Estejamos cientes disso ou não, quando nós somos adotados em Cristo, também somos adotados em uma nova família. Quarto aspecto, ser cristão, é ser alguém com uma nova função. Então, cristão agora é aquele que representa Jesus, e portanto ele representa Deus nessa terra. E essa é justamente a mensagem do batismo e da ceia, né? O batismo diz, olha, eu me identifico com Jesus. E a ceia é, eu continuo me identificando com Jesus. Eu continuo representando. Então Deus deseja que o povo dele seja diferente e seja conhecido nesse mundo. Deus deseja que haja separação entre o seu povo e entre o mundo. Deus deseja que nós sejamos santos como Ele é santo. Em outras palavras, o cristão é, primeiro, aquele que representa o nome de Deus na terra. Segundo, é aquele que declara o Evangelho de Deus. Terceiro, é aquele que está unido a um povo, ao povo de Deus. Na prática, o cristão, então, é um embaixador. O que é um embaixador? É alguém cuja identidade e função se misturam. O embaixador é aquele que está em outro país representando o seu país de origem, a sua terra natal. Então vamos supor aí o nosso embaixador na Coreia do Norte. Lá não, acho que eles nem abrem essa possibilidade. Mas vamos pegar o nosso embaixador, vai lá, nos Estados Unidos, né? O nosso embaixador, ele é brasileiro, né? Mas tudo que ele faz e tudo o que ele diz representa o nosso país. É como se o presidente estivesse falando através do embaixador, né? Então o mesmo se aplica aos cristãos. O cristão é o embaixador de Cristo na terra. O que ele diz ou o que ele faz está ensinando para as pessoas quem Cristo é. É uma grande responsabilidade, né? Terceira pergunta que envolve a disciplina. O que é uma igreja local? Na parte de trás da sua folha. Se o cristão é um embaixador do reino do céu, então a igreja é muito mais do que uma simples reunião de cristãos. Jesus deu à igreja local a autoridade do reino. Vamos ver esses dois textos. Mateus 16. Mateus 16, verso 19. Olha o que o texto diz. Jesus está falando a Pedro, o apóstolo, que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ele disse no verso 18 que iria edificar a sua igreja. O inferno não prevaleceria sobre a igreja. E ele diz no verso 19: e eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Jesus está dizendo: estou te dando, Pedro, a chave de entrada no reino. Mas é Pedro então? Os católicos vão dizer então que o Papa é a quem Pedro foi passando a chave, né? Mas aí você chega no capítulo 18, olha o que acontece no capítulo 18. Versículo 18, capítulo 18, verso 18. Jesus agora está falando para a igreja a respeito da disciplina. Nós vimos esse texto semana passada. Aí ele diz: vocês devem considerar a pessoa que não se arrepende como gentio publicano. Verso 18: em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. Agora Jesus está falando com a comunidade dos discípulos. Então Pedro, ali no capítulo 16, ele representa a igreja. E agora Jesus está falando com a igreja. Então, Jesus concedeu à igreja uma autoridade sobre o reino, coisa que Ele não nos deu de modo individual. E o que isso significa? Que essas chaves de operação do reino, elas significam nada mais, nada menos do que o meio de mostrar para as pessoas o que as permite entrar no reino do céu ou sair do reino do céu, que é o Evangelho. As chaves são, olha, o que faz você entrar é o Evangelho. Jesus confiou o Evangelho à igreja. Vocês aqui vão mostrar para as pessoas como elas podem entrar no céu. E por que elas não entram. E quando alguém não vive de acordo com o que o Evangelho produz, a igreja ela tem a responsabilidade de aplicar o uso das chaves. E o que isso significa? Retirando a pessoa da comunhão do seu meio.
porque essa pessoa não está vivendo como um embaixador de Cristo genuíno. A igreja tem essa responsabilidade. Em outras palavras, a letra A da sua folha aí, a igreja local é um grupo de cristãos que se reúne numa localidade. Ela tem autoridade do céu para declarar quem é um cidadão do reino. E, portanto, a igreja local também ela representa o nome de Jesus na terra. Ou melhor, ela declara que é um cidadão do reino, portanto, também diz quem é que está representando a Jesus na terra. Jesus não autorizou pessoas isoladas, você não vai ver isso em lugar nenhum na Escritura, a saírem por aí por conta própria dizendo que são cristãs e se colocarem diante das nações declarando ser representantes de Jesus. Jesus deu essa autoridade à igreja, é a igreja quem diz isso de você. E uma segunda declaração é que a igreja local, e isso aqui precisa ficar muito claro na nossa mente, tá? A igreja local não torna alguém um cidadão do reino. Isso precisa ficar muito claro. A igreja local não torna alguém um cidadão do reino, mas simplesmente identifica e oficializa uma pessoa como representante de Cristo ao mundo. Certo? A igreja não salva ninguém. E nem diz, agora você é cidadão do céu, não. Ela só reconhece que a pessoa de fato creu no Evangelho. E ela declara isso publicamente a todos. Então é como se fosse a embaixada de um país. Então, se o passaporte de alguém expira durante uma viagem no exterior, o que essa pessoa precisa fazer? Ela vai até a embaixada do seu país, naquele país exterior, e aí o país de origem dela, o embaixador, ele confirma, renova o passaporte daquela pessoa, dizendo, ela sim é cidadã lá do Brasil. Expirou aqui o tempo dela, mas ela é, nós estamos confirmando que é. Então, a embaixada possui uma autoridade que o cidadão por si só não possui. E assim é como a igreja. Imagina, você está lá fora, talvez nem todos nós tivemos a oportunidade de sair, mas imagina que você vai para outro país e aí alguém pede os seus documentos. E aí você diz, eu sou brasileiro, está tudo bem, né? Brasileiro é recebido muito bem em qualquer lugar. Eles vão dizer, tudo bem então. Se você disse, quem somos nós para dizer que não? É isso que o país do exterior vai dizer? Cadê seus documentos? Cadê um documento oficial lá do seu país que prove que você de fato é de lá? A igreja é a mesma coisa. A igreja, ela representa Cristo na terra e tem essa autoridade de declarar. Ele é um cidadão do reino mesmo. Então a pessoa pode sair por aí dizendo, sou cristão, mas quem é que comprova isso? Cadê os documentos? Tem uma comunidade que confirma isso ou você está dizendo por conta própria? Jesus nunca deu autoridade individual da pessoa de dizer isso. Ela pode dizer que é cristã, mas comprovação é a igreja quem dá. Quem confirma isso. Quem avalia o discipulado dessa pessoa. Quem vê se de fato ela é seguidora de Cristo. Porque hoje em dia tem tantos que fazem isso, né? Eu sou cristão, mas você vê e fala, isso aí não é cristão, não. Isso aí eu conheço com outro nome, sem vergonha. Isso não é cristão. Quem é que diz isso? É a igreja. A igreja que atesta e aprova, sim, nós reconhecemos o testemunho dessa pessoa. Nós validamos o testemunho dela. Então, cristãos não se filiam às igrejas como se igrejas fossem clubes. Eles se submetem às igrejas. Isso é muito importante. A igreja tem autoridade sobre as suas vidas, a autoridade que Cristo deu. Nós vamos ouvir isso daqui a pouco com os novos membros, eles dirão, nós nos submetemos à autoridade da igreja. Cristãos, quando se tornam membros de igreja, eles não estão chegando num clube falando, legal, igual tem um nome numa lista aí. Não, eles estão pedindo para a igreja o aceitar, mas dizendo também, eu vou me submeter a vocês. Vocês são autoridade na minha vida. Porque Cristo concedeu essa autoridade à igreja. Quarta pergunta. O que é ser, então, membro de uma igreja local? Tá? O que é ser membro de uma igreja local? Então, dentro desse aspecto que nós estamos propondo, sobre o que é uma igreja local, tornar-se membro de uma igreja é então você receber a declaração de cidadania do reino de Cristo, certo? A igreja reconhece isso. É como se fosse um passaporte, né? É a declaração de que o indivíduo que professa a fé em Jesus é um representante genuíno, oficial, licenciado e credenciado de Jesus. Então, de forma mais técnica, a membresia eclesiástica é uma relação formal entre uma igreja local e um cristão, caracterizada pela função da igreja de confirmar e supervisionar o discipulado daquele cristão e a sua submissão
a essa vida de discipulado sob os cuidados da igreja. Em outras palavras, se tornar membro, tá? Envolve os seguintes elementos. Primeiro, confirmação. O corpo da igreja confirma formalmente a credibilidade da sua confissão de fé e do seu batismo. Então há um grupo de pessoas que diz: de fato você crê no Evangelho, de fato o seu batismo é válido, de fato nós vemos aspectos de uma vida cristã em você. Segundo, ser membro de uma igreja também envolve supervisão. A igreja então promete supervisionar o discipulado daquela pessoa, o ato dela seguir a Jesus, né? Então vamos ver se você vai continuar crendo e vivendo do jeito que você está vivendo agora, né? Nós vamos te supervisionar. Se tornar membro é dizer: agora minha vida, vocês cuidam da minha vida, tá? Tem gente que diz: vai cuidar da sua vida, pastor. Bom, não foi isso que você disse quando se tornou membro da igreja. Você pediu para eu cuidar da sua vida, e é isso que eu estou fazendo. Né? Então, ao nos tornarmos membros, nós estamos pedindo para que pessoas cuidem da nossa vida espiritual. Terceiro, envolve submissão. O indivíduo, então, se submete formalmente ao serviço e à autoridade desse corpo de crentes e também dos seus líderes. Então, ao fazer parte de uma igreja local, é como se a igreja tivesse dizendo o seguinte a nós como indivíduos. Então, o dia que você chegou aqui: eu quero me tornar membro. A igreja diz assim: nós reconhecemos a sua profissão de fé, nós reconhecemos o seu batismo, nós reconhecemos que você é um seguidor de Cristo, isso é válido, nós reconhecemos como válido. Portanto, nós confirmamos e certificamos isso diante de todas as pessoas, de todas as nações, de que você de fato pertence a Cristo. E nós então oferecemos para você supervisão da nossa comunidade. E em resposta, nós dizemos o seguinte para a igreja: na medida em que eu reconheço essa igreja como fiel, uma igreja proclamadora do Evangelho, então eu me submeto à minha presença, ao meu discipulado, ao amor dessa igreja e à supervisão dessa igreja. É como se fossem votos de casamento. É importante lembrar aqui que a membresia de uma igreja local não é determinante quanto à salvação de uma pessoa, tá? A salvação acontece tão somente através do arrependimento de pecados e da fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O papel da igreja na vida da pessoa é o próximo passo da caminhada dela, depois do batismo, né? A igreja ela não determina a salvação de ninguém, mas simplesmente reconhece e confirma essa salvação e desenvolve a sua salvação por meio do ensino, da comunhão e do serviço, né? Então o ideal é que uma pessoa que se converta e seja batizada seja membro de uma igreja local. É isso que Deus espera que aconteça com os cristãos. Então é verdade que um cristão ele pode escolher sobre qual igreja local ele vai se filiar. E ele pode, tem toda a liberdade de fazer isso. Mas ele não deve encarar isso como algo voluntário. Porque uma vez que ele escolheu a Cristo, o cristão não tem opção se não se filiar a uma igreja local. É o que Jesus espera dele. Jesus espera que isso aconteça. Por fim, em quinto lugar, quais então, aqui é um resumo de tudo que vimos, quais as ideias por trás da disciplina bíblica? O que nós estamos pressupondo quando aplicamos a disciplina bíblica? Primeiro, há uma expectativa de transformação. A nova aliança, ela promete de que o povo de Cristo viverá uma vida transformada pelo poder do Espírito. Então, mesmo que as mudanças elas ocorram com lentidão na vida de uma pessoa, as igrejas devem esperar que mudanças aconteçam. Essas mudanças serão o fruto visível da graça e do Espírito de Deus agindo naquela vida. Portanto, a disciplina é a reação correta à ausência desse tipo de bom fruto visível. Ou até pior, é a reação diante da presença de maus frutos. Espera aí, se o Espírito Santo está aí, não consigo ver transformação, eu preciso reagir a isso. A igreja espera a transformação. Pode ser demorada, mas o Espírito vai agir ali. Ele age. Segundo, nós pressupomos a obra da representação. É a segunda palavrinha aí. A obra da representação. Os cristãos devem ser pequenos cristos. É isso que cristão significa, a palavra. Representantes de Jesus na terra. Então, por isso a disciplina é aquela reação correta
quando cristãos não representam a Jesus e nem demonstram desejo de representar Jesus. Gente, normalmente uma pessoa que está obstinada no pecado, ela diz: eu não quero nem saber de Jesus. Bom, então eu não posso mais te considerar como seguidor de Jesus. A disciplina vai fazer isso. Você não tem mais compromisso nenhum com Jesus. Não faz sentido você carregar esse nome. Não faz sentido nós dizermos que você carrega esse nome. Terceiro, nós pressupomos a autoridade da igreja local. Então, como nós vimos, Jesus deu à igreja local a autoridade das chaves para confirmar e supervisionar os cidadãos do reino. Então, a igreja não torna alguém cristão, eu estou repetindo isso porque é importante, mas ela tem a autoridade de declarar que alguém é cristão. A igreja tem essa autoridade, bem como também tem a autoridade e responsabilidade de mostrar ao mundo quem é cristão e quem não é cristão. Agora perceba, se nós estamos tendo uma pessoa na nossa membresia que lá fora não vive como cristão, nós estamos acertando no nosso papel ou falhando no nosso papel? Estamos falhando, porque nós não estamos chegando para essa pessoa, chamando ela ao lado, exortando ela, chamando ela ao arrependimento, e se ela mesmo assim se continuar obstinada, bom, peraí, então nós não podemos mais colocar em você essa tarja, nós não podemos mais confirmar o seu discipulado, a sua confissão de fé. Por isso, a excomunhão, ela não é uma coisa violenta, ela não é um ato de desamor, né? Em muitas igrejas isso acontece, e há casos sim, que as pessoas falham, né? Mas, na cabeça de Deus, a excomunhão é uma declaração pública de que a igreja não pode mais garantir a cidadania celestial daquela pessoa. Então a igreja está declarando que ela não age e não está vivendo como uma pessoa cristã. Então não é considerada como uma das nossas. Então é uma declaração da igreja de que ela não pode mais confirmar que aquele indivíduo é cristão. Ele não está dizendo que ele não é, mas que ele não pode afirmar aquilo. Eu não posso mais colocar minha mão no fogo por ele. Agora é ele com Deus e ele no mundo aí. Em quarto lugar, nós pressupomos a membresia como submissão. Os cristãos são chamados, por uma questão de obediência a Cristo, então, a se submeter à confirmação e supervisão das igrejas locais. É por isso que quando há a possibilidade de um membro ser disciplinado, eu não vou dar para vocês a resposta, porque vai ser um dos estudos de caso, né? Aquele que foge ou diz: olha, eu não quero mais ser membro dessa igreja porque ele sabe que vai ser excluído ou excomungado na próxima assembleia, tá? Pensem aí se ele poderia fazer isso, se ele tem o direito de fazer isso, tá? A gente vai tratar disso aqui no estudo de caso. A disciplina, ela não trata de corrigir um pecado de alguém somente, ou de fazer denúncias contra a pessoa, mas sim de corrigir o pecado a fim de assegurar que os membros da igreja de fato representam a Jesus de maneira correta. Então é chamar eles a ser aquilo que eles declaram ser. Ninguém te obrigou a vir para a igreja. Ninguém disse para você: você tem que se tornar membro e você tem que dizer para o mundo que você é cristão. Você está dizendo isso. É um compromisso seu com Deus. Ok, mas agora você, ao fazer isso e se tornar membro dessa igreja, você confere a nós uma autoridade sobre a sua vida. No momento em que você parar de viver de acordo com aquilo que você diz que é, nós vamos chegar até você e vamos dizer: peraí, a sua vida não condiz com o que você diz que acredita. Ou você muda de postura, ou nós não poderemos mais confirmar a sua declaração de fé. Deu para entender? A igreja agiria como um padrinho de casamento, né? Que diz: peraí, eu lembro dos votos que você fez para sua esposa. Você está querendo largar sua esposa por quê? Você é um mentiroso por um acaso? Porque você prometeu fidelidade a ela. Esse é o papel da igreja, supervisionar esse compromisso. Então a disciplina, ela gira em torno da questão de quem possui a licença ou a autorização para representar o céu. Então, se uma pessoa se autodenomina cristã, ela está afirmando o teu direito de afirmar que ela é cristã. Mas ser membro de uma igreja é ter a confirmação formal de que você tem esse direito, porque outros cristãos estão dizendo isso sobre você. Outros aos quais Jesus deu autoridade de fazê-lo. Então, de maneira bem prática, é como se você fosse parado numa blitz policial e está sem os seus documentos. Documentos que são atestados pelas autoridades que provem os seus dados. Quem me garante que você chama José Hilário Dias Fontes? Quem me garante que o seu RG é esse? Quem me garante que o seu CPF é esse? Eu não tenho nenhum documento. Já foi parado numa blitz sem documento? Eu já fui.
quando eu era bem jovem, quando tinha acabado de tirar minha carta. Na verdade, nem isso. Eu estava andando na rua e a polícia me parou e eu estava sem documento. E ele disse: como é que eu vou acreditar que você está falando a verdade? Como é que eu vou acreditar que você não é um bandido que acabou de fugir da cadeia? O que ele precisava de mim? Precisava de uma autoridade que dissesse: ele é de fato o que ele está dizendo ser. E essa autoridade assina um documentozinho que nós chamamos de RG, de CPF, outro carteira de habilitação. Então, eu não deixei de ser quem eu dizia ser. Mas a polícia precisa de uma autoridade superior a mim para validar isso. E esse é o papel da igreja. Ele é uma autoridade superior a você que valida que de fato você é cristão. Você pode dizer que é cristão e pode ser, mas é só você falando isso. A igreja é quem dá os documentos, né? É como se fosse essa a ideia. Então a disciplina entra em cena quando o membro deixa de viver como cristão. Ele para de representar Cristo, ao ponto da igreja ter de questionar se ela está disposta a continuar declarando que aquela pessoa é cristã ao mundo, sendo que ela não está agindo como uma pessoa cristã. Ficou claro? Essas são as bases para que a disciplina aconteça. Se nós não acreditamos nessas coisas, nós não podemos começar a praticar a disciplina.